para retribuirmos ao Senhor todos os benefícios, as benfeitorias, as dádivas que o Senhor tem nos concedido. E a resposta que o salmista dá que seja também a nossa, que continuemos a beber do cálice da sua salvação, a invocar o nome do Senhor e estarmos de prontidão às suas portas desde sempre. Agradecemos ao Senhor porque temos contato com essa soberana e maravilhosa palavra, porque hoje temos liberdade para acessá-la. Pedimos ao Senhor misericórdia pelos irmãos que não podem ter, ou que a têm em segredo, em países onde a perseguição é muito dura, onde a perseguição é ferrenha e custa a vida de todos eles, a segurança, a paz e a liberdade deles. Pedimos ao Senhor que o Senhor fortaleça o coração desses irmãos, que o Senhor fortaleça a fé deles, firmada em Jesus Cristo, para que possam suportar e sejam coroados conforme a promessa que o Senhor fez. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Ó Deus, nós pedimos também pela nossa saúde, pelo nosso vigor físico, pelo nosso vigor espiritual, não somente nós que estamos reunidos aqui, nós pedimos por de toda a geração que o Senhor escolheu e elegeu para ser chamada de sua, que agora se concentra ao redor de todo esse mundo. Pedimos ao Senhor que o seu reino avance através do seu povo, através da sua igreja, que onde tiver um eleito e um eleito do Senhor, que ali seja manifesto o nome do Senhor através de obras e através de palavras, para o louvor da sua glória e para a expansão do seu reino. É o que nós pedimos. Pedimos também que o Senhor conduza essa segunda parte de culto, que o Senhor fale aos nossos corações, que eles não sejam insensíveis, mas que sejam abertos a receber a sua palavra, que sejam aptos a acolherem com mansidão e com amor o que há de ser ministrado aqui nesse culto, para o nosso ensino, para a nossa melhoria, para a nossa edificação, para o louvor da sua glória, que o Senhor use o seu servo e o seu filho da mão como o Senhor deseja, e que em todas as coisas o Senhor receba a glória, o Senhor receba a eminência, o Senhor receba o respeito, a devida reverência, tal qual o Senhor merece. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. As palmas, louva ao Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo para você que nos assiste. Tem aqui o irmão Linival. Deus abençoe tua vida e todos vocês que nos assistem. Continue na live. Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Estamos adorando a Jesus, estamos louvando ao nosso Rei, porque Ele é bom, porque a misericórdia dEle é eterna. E nessa noite eu vi o agir do Espírito Santo em nosso meio, desde o início do culto, cada palavra, cada louvor. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite eu convido você a abrir sua Bíblia, em nome de Jesus, no Salmo 115. Salmo de número 115, Deus me deu uma palavra para os nossos corações nessa noite, palavra maravilhosa. Salmo de número 115, versículos de números 8 e 9. Que fiquem iguais a esses ídolos aqueles que os fazem, e os que confiam neles. Ó israelitas, confiem em Deus o Senhor. Ele é a ajuda e o escudo de vocês. Amém? Amém. Feche teus olhos nesse momento, vou fazer mais uma oração, pedindo ao Senhor que venha curar as enfermidades. Quem está precisando de cura nesse momento, pede a Jesus que venha te tocar para ser curado. Quem está precisando de uma bênção, mas especialmente cura divina, eu peço que você ore nesse momento juntamente comigo. Bondoso Deus, Pai Santo e amado, neste momento, em nome de Jesus, ó Pai. Graças damos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, por esta oportunidade. E Jesus, eu sei que o Senhor está em nosso meio. Humildemente eu peço, ó Rei, que o Senhor venha nos tocar com a Tua santa mão poderosa, queimando, Jesus, toda doença, queimando, Jesus, toda enfermidade, arrancando os nossos corpos físicos, ó Senhor, toda doença, toda enfermidade. Visita, Jesus, as pessoas que, ó Deus, estão me assistindo neste momento, meu Pai, onde estiver, Senhor, eu peço a visita agora. Pessoas, Jesus, que estão precisando de cura divina, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu peço que sejam curadas neste momento. Teus filhos, meu Deus, tuas filhas, Senhor, que estão enfermos, que estão enfermas, ó Deus, eu ministro a cura nesse momento em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Ô Pai Santo, eu peço, vem tocar com a tua mão poderosa, o Senhor que é onipresente, onisciente, onipotente, Jesus, arrancando a doença, arrancando a enfermidade, arrancando a virose, arrancando a bactéria, queimando, Senhor,
a enfermidade, o mal, e trazendo cura, Jesus amado, para teus filhos e filhas nessa noite, eu peço, bondoso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Salmo de número 115, versículos 8 e 9. Que fiquem iguais a esses ídolos aqueles que os fazem e os que confiam neles. Fica igual aos ídolos como? A gente precisa ler alguns versículos anteriores. O versículo 4 desse Salmo 115 vai dizer: os deuses das outras nações são de prata e de ouro. São feitos por seres humanos. Eles têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não têm boca, mas não Falam. têm olhos, mas não Vê. têm ouvidos, mas não Escutam. têm nariz, mas não Não chega. Respiram. têm mãos, mas não Mexem. têm pés, mas não, Andam. e da garganta deles não sai nenhum som. Que fiquem iguais a esses ídolos, aqueles que os fazem e os que confiam neles. Gente, o Espírito Santo de Deus está decretando uma maldição mortal, porque é relatado aqui pelo Espírito Santo, eu digo o Espírito Santo porque verdadeiramente é o próprio Espírito Santo quem fala na boca do salmista Davi. Ele mesmo vai dizer, quando ele está perto do leito de morte dele, está escrito lá em Crônicas e em Reis, Davi vai dizer: eu abria a minha boca e o Espírito Santo me dava salmos. Então, quando Davi salmodiava, e cada salmo que está aqui, esse é mais um salmo de Davi, ou Asaf salmodiava, ou Gedutum salmodiava, ou os filhos de Corá salmodiavam no deserto ainda, antes de Davi, né? Os filhos de Corá salmodiavam. Quando eles salmodiavam, o salmista salmodiava, era o Espírito Santo de Deus quem os possuía. E você vê salmos proféticos, você vê salmos, e é pelo Espírito Santo. Então aqui, mais uma vez, o Espírito Santo, uma oração para sobrinho Rosivaldo. Eu vou estar orando pelo Rosivaldo no final, em nome de Jesus Cristo. A igreja me lembra, amém? Pela vida do Rosivaldo. Então, o Espírito Santo declara como é que são os ídolos, sem vida. Tem boca e não fala, tem olho e não vê. A gente lembra literalmente de um corpo morto, de um corpo sem vida. Uma pessoa, quando ela está morta, você olha para dentro de um caixão e ali tem um corpo morto. É um corpo que tem nariz e não cheira mais. Tem olho ali, mas não enxerga mais. A pessoa que morreu de morte natural, né? Que às vezes sofreu um acidente, a coisa já não tem mais, ou sei lá. Mas, de morte natural, você olha e as pessoas às vezes têm as mãos ali, mas não pega mais nada, estão duros, congelados. Tem pés, mas não anda mais, não tem mais vida. Então o Espírito Santo está declarando, está decretando morte sobre os idólatras e sobre quem fabrica as imagens de esculturas que não têm vida. É claramente o Espírito Santo está dizendo que fiquem iguais a esses ídolos, aqueles que os fazem e aqueles que confiam neles. Está decretado pelo Espírito Santo de Deus no Salmo de número 115. Por isso, a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, traz para nós esse mandamento de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 10. O Senhor Jesus Cristo, diante do próprio Satanás, diante do próprio diabo lá no deserto, inclusive no momento que Jesus vai expulsar ele, no momento que Jesus vai mandar ele embora, Jesus traz esse mandamento, que é um mandamento de Deus. Mateus, capítulo de número 4, versículo 10. Jesus respondeu: vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Adore o Senhor, seu Deus. e sirva somente a Ele. Não podemos servir aos ídolos. Jesus está dizendo claramente: sirva somente ao Senhor. Por quê? Nós vamos ver também no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 4, também número 4, quando Jesus está conversando com aquela mulher samaritana. Versículos 21 a 24. O Senhor Jesus Cristo vai dizer: mulher, creia no que eu digo, chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém.
Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Davi era um judeu. Quem escreveu o Salmo 115 era um judeu. E por isso eles sabiam que o verdadeiro Deus, eles iniciam dizendo, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Eles não adoravam nenhum ídolo, nenhuma imagem de escultura. Por isso Jesus diz, a salvação vem dos judeus. Os judeus já adoram um Deus que é invisível. A salvação vem dos judeus, porque eles já tinham essa noção pelo Espírito Santo que só devemos adorar ao nosso Pai Criador, que é Espírito. E Jesus vai reafirmar essa fé aqui. Olha aqui. Mas virá o tempo, versículo 23, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito. Espírito aqui vem de vento, pneuma. Vento, ninguém consegue enxergar o vento. Não tem como você apalpar o vento. O vento não tem uma forma para você apalpar, para você carregar no ombro, para você pendurar num altar, num andor. Não. Vento, é espírito. E Deus é espírito. Deus é espírito. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito, pois são esses que o Pai procuram, que quer que o adorem. E aí Jesus vai dizer no versículo 24, presta atenção, Lebinho. Deus é espírito. Deus não tem forma física. Deus não pode ser representado por nenhuma imagem de escultura. Portanto, Deus é espírito, pneuma, invisível. E por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Só podemos nos reconectar com Deus por meio de uma espiritualidade verdadeira ensinada pelo Senhor Jesus Cristo, que não envolve nenhum símbolo, nenhuma imagem. Nós vimos aqui no Salmo 115 claramente Deus falar. E de que morte é que Deus está falando, que o Espírito Santo já decretou, que já está decretado se não houver arrependimento. Se os que adoram ídolos não se arrependerem. Nós vimos essa morte, essa destruição cair sobre Babilônia. Está profetizado e aconteceu. Isaías de número 46, livro do profeta Isaías, número 46. Glória a Jesus. Versículos de 1 a 8. Os ídolos Bel e Nebo se inclinam e caem no chão. Esses ídolos são colocados nas costas de animal de carga. São um peso enorme para os animais cansados. Isaías está vendo a visão da queda de Babilônia. Amém? Amém. Nação idólatra caindo. Os ídolos se inclinam e caem. Eles não podem se salvar e são levados pelos inimigos. Escute, povo de Israel. Olha o que Deus está falando, é muito importante. Cabe a todos nós. Escutem todos os descendentes de Jacó que ficaram vivos desde que nasceram. Eu os tenho carregado, sempre cuidei de vocês. Olha que lindo. Por que eu disse que o Espírito Santo está falando aqui em nosso meio? Porque esses louvores que nosso irmão Mateus trouxe aqui, Deus velará por ti. Eu sou o grande eu sou, Deus cuidando de nós, mostrando seu amor, seu cuidado por nós. Olha o que Deus está falando com o seu povo. Eu é quem tem carregado vocês, eu sempre tenho cuidado de vocês. Você, meu amigo que me assiste, minha amiga, todos nós que estamos aqui, temos sido cuidados por Deus. Hoje a gente bebeu água, porque quem fez essa água para a gente beber quando estivesse com sede? Deus. Jesus. Foi Jesus. Nós estávamos com fome, a gente comeu. Quem foi que fez a terra brotar o alimento para a gente comer? Foi Jesus. Foi Deus. Ele preparou tudo isso, por isso ele tem que cuidar de nós. Ele tem que cuidar de nós. Os livramentos que já recebemos para estarmos aqui hoje. Quantas vezes fomos livres do mal e da morte? E quem tem que cuidar de nós e carregado a gente? O Senhor Deus. Olha aqui. E quando ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus. Cuidarei de vocês. Quando tiverem cabelos brancos, eu os criei, eu os carregarei, eu ajudarei e salvarei. É o que Deus está falando conosco. Aí Deus pergunta à nação de Israel: com quem é que vocês podem me comparar? Quem é parecido comigo? Existe gente que pega uma boa porção do seu ouro. Tem gente que pega madeira, gesso, barro, pedra, um monte de coisa. E uma enorme quantidade de sua prata. E pagam ourives para que com esse ouro e com essa prata ele faça um ídolo.
e depois se ajoelha diante desse ídolo e o adora. Então carregam a imagem nas costas. Olha que diferença. O Deus que nós servimos é Ele quem nos carrega, Ele quem nos conduz, Ele que cuida de nós. O ídolo que os idólatras carregam, é eles que têm que carregar, é isso que Deus está falando. Não presta para nada, olha para aí. Então essa gente carrega a imagem nas costas. Quem já viu uma procissão, quem já viu pessoas carregando imagem nas costas, eu já vi. E o colocam no seu lugar, e ali ela fica, a imagem fica parada, sem poder se mexer. Está escrito, versículo 7. Se pedirem socorro à imagem, ela não atende, ela não pode livrá-los das suas dificuldades. Ponto final. E aí, versículo 8, para a gente fechar aqui essa parte. Pecadores, lembrem disso. Pensem bem e tenham juízo. Queridos, foi profetizado a queda de Babilônia, aconteceu, queridos. Aconteceu a queda de Babilônia, depois que Isaías profetizou. Aconteceu. Era uma nação poderosa, truculenta, idólatra. E os ídolos não puderam salvar a nação de Babilônia. Eles ficaram literalmente conforme o Espírito Santo falou. Amarrados. As mãos deles ficaram atadas sem poder agir contra os medos e persas. Não puderam enxergar o momento que os medos e persas entrou na cidade de Babilônia e destruiu. Do jeito que o Espírito Santo falou. Cegos, porque não viram o ataque dos medos e persas. Atados de mãos e pés, sem poder fazer nada quando foram atacados pelos medos e persas. E eles foram destruídos. E aqui Isaías viu eles botando imagem de escultura nos jumentinhos já cansados, eles carregando aquilo como se aquilo fosse ajudar eles. E Deus mostra o profeta Isaías, os jumentinhos ficando mais cansados que aqueles trem. Era de ouro e prata, pesou mais ainda os bichinhos. E eles caindo, e os ídolos caindo no chão, e os medos e persas atacando a espada para dentro e matando. Do jeito que Deus profetizou. E eles morreram. Mas a idolatria leva a uma morte muito pior. Por isso o Senhor nos chama hoje ao arrependimento. Apocalipse, capítulo de número 22. Essa é a principal morte que o Espírito Santo fala ali naquele momento. E é por isso que precisamos ter cuidado. Apocalipse 22, 15. Mas fora da cidade estão que cometem pecado nojento. Outra tradução vai dizer os cães. Os feiticeiros, os imorais, os assassinos, que adoram ídolos, os idólatras. E os que gostam de mentir por palavras e ações. Queridos, e aqui repete 2 vezes, porque os feiticeiros geralmente são idólatras. Aqui fala, aqueles que praticam artes mágicas. E quem pratica artes mágicas sabe que precisa de um amuleto, que precisa de um objeto místico. Então, o feiticeiro ele é idólatra por natureza. O que pratica artes mágicas, ele precisa de um amuleto, ele precisa de uma varinha mágica, ele precisa de um negócio que ele idolatra. E ele só faz magia através daquilo. Então, ele já é um idólatra. E aqui é repetido pelo Espírito Santo. É o que pratica arte mágica e o que adora imagem de escultura, que é os idólatras. Ficarão de fora. Ficarão de fora da cidade santa. Ou seja, sofrerá a segunda morte, que é decretado no Apocalipse. E é disso que o Espírito Santo de Deus quer livrar as nossas almas. Portanto, hoje é dia de arrependimento. Se você tem cultuado a ídolos, falo agora a pessoas que me assistem, porque graças a Deus aqui, graças a Deus, estamos todos entre irmãos que servem a Jesus e adoram a Jesus em espírito e verdade. Mas você que está assistindo esse vídeo, vai assistir esse vídeo, porque vai ficar gravado e postado. Se você adora imagem de escultura, se você tenta se reconciliar, se reconectar com Deus através de imagem de escultura, abandone hoje essa prática. O Senhor Deus, o teu Criador, o nosso Criador, abomina essa prática. Você está vendo? Leia Êxodo, capítulo 20 também. Leia lá, o primeiro e o segundo mandamento de Deus. Não farás para ti imagem de escultura. Não te curvarás a ela. Não te encurvarás a ela. Não acenderás vela para ela. Não te encurvarás. Está escrito. Não te curvarás a elas. Nem lhes prestarás culto. Jesus repete isso. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele. Prestarás culto, só a Ele servirás. Somente a Deus. Portanto, e Jesus vai dizer, é em espírito. Não tem imagem palpável, não tem símbolo, não tem ícone. Não existe isso.
Por mais que tenha nome de, até mesmo de Cristo, como aquela imagem lá no estado do Rio de Janeiro, aquilo não representa Deus. Não, quem vincula-se àquilo não tem parte com Deus, não se religa a Deus. Porque aquilo é um engano, é uma imagem de escultura, é um ídolo. Não é Jesus Cristo. Por mais que tenha nome da mãe de Jesus Cristo aqui na terra, por mais que tenha nome dos apóstolos, são ídolos. E a idolatria deve ser rejeitada em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o mandamento é um só. E a palavra está dizendo claramente que fiquem iguais a esses ídolos, aqueles que os fazem e os que confiam neles. Sejam ídolos de qualquer for religião. Ídolos cristanizados ou, como é chamado pelos idólatras cristãos, ídolos pagãos. Tanto faz. Se for imagem de escultura, é pecado, Deus abomina. E não há reconciliação com Deus por meio de imagem de escultura. Abandone essa prática, senão você perecerá. Perecerá conforme o Espírito Santo está decretando o perecimento dos idólatras no versículo 8. E nós estamos vendo aqui, vimos em Apocalipse, ficarão de fora. Essa é a morte que o Espírito Santo decreta. Já foi. Hoje é o dia de arrependimento. Quem vem a Cristo e olha para Jesus, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores. A mulher samaritana, que estava pegadinha ao monte de Samaria, perguntou se era o judeu, se estava pegadinho ao templo de Jerusalém. Jesus diz, não é nem o templo de Jerusalém que é lugar de adoração. Não é para ser adorado aquele local lá, físico, palpável, não. E nem o monte de Samaria, que também é físico, palpável, em espírito e verdade. Em Eunápolis, Bahia, no bairro Guzmão, você pode adorar a Deus igual estamos fazendo aqui. Não estamos nem em Jerusalém, nem em Samaria. Nunca fui lá. Quero um dia ir, não por idolatria, mas para a glória de Jesus. Conhecer, por causa de Jesus, como diz meu irmão Léo, que eu gosto muito de... Eu quero ir lá por causa de Jesus, porque Jesus já pisou lá. Mas não porque eu considero aquela terra santa, maravilhosa, incrível, que é mística. Que isso, irmão? Não, aquela terra é uma terra comum igual a de Eunápolis. A água do Rio Jordão é tão comum quanto a água do Rio do Peixe. Igualzinho, não tem diferença nenhuma. Diferente foi Jesus que foi batizado no Rio Jordão. Diferente foi Jesus que pisou naquelas terras lá. Ele é que é santo, ele é que é poderoso, ele é que é bom, ele é que faz milagre. As águas do Rio Jordão, o azeite de Israel, tem nada a ver. É o mesmo azeite. Se você produzir uma azeitona aqui, fazer um azeite aqui, é a mesma coisa. O azeite da Espanha é muito bom, de Portugal é a mesma coisa. Não tem diferença. O azeite de Israel é mais santo do que o da Espanha? Nunca foi. É a mesma coisa. O azeite santo é o azeite do Espírito Santo que desce sobre a nossa cabeça. É o que Deus derrama. Esse que é bom. Azeite vem de Israel. Isso é idolatria, irmãos. Abandone isso. Não se apegue em nada material, nada místico. Os idólatras de dinheiro também. Ah, vai dar certo o meu projeto porque eu tenho dinheiro para isso. Idolatrando o dinheiro. Esse projeto pode falhar e dar errado. Seu projeto vai dar certo se você colocar a sua fé em Deus. Deus vai me ajudar e meu projeto vai dar certo. O Senhor Deus, eu estou pedindo a bênção de Deus, e se Deus quiser, o meu projeto vai dar certo. Me preparei, me esforcei, tive bom ânimo, e eu estou esperando a ajuda de Deus. Porque se Deus me ajudar, meu projeto vai dar certo. Se Deus me ajudar, isso aqui que eu vou fazer vai acontecer. Não é porque, eu sei fazer, então eu sei o que eu estou fazendo. Não, você não sabe não. Mesmo sabendo pode dar errado. Agora se você falar, eu já me esforcei, estou tendo bom ânimo, e eu estou esperando a ajuda de Deus. Se Deus me ajudar, o negócio vai sair certinho, porque eu sei o que eu estou fazendo e estou confiando no meu Deus. Então você bota sempre a fé em Deus, nunca em nenhuma outra coisa, porque senão vira idolatria. A segunda parte, que é o versículo de número 9, que toca a todos nós, que é uma vez arrependidos, abandonando a idolatria, e graças a Deus nós já abandonamos, existe a ordem do Espírito Santo para nós, Israel de Deus. Olha o que está escrito. Ó israelitas, confiem em Deus o Senhor. Ele é a ajuda e o escudo de vocês. Amém? Amém. Deus é a nossa ajuda, é o que eu estou falando aqui. Sempre coloque o Senhor, como dizem Provérbios, em todos os teus caminhos. Reconhece Deus, reconhece o Senhor. Ponha a fé em Jesus. Se Deus me ajudar, eu peço a ajuda de Deus. E nunca comece nada sem orar, sem pedir ajuda de Deus. Você é servo de Jesus, você precisa pedir. Reconhece-o em todos os seus caminhos, e todos os teus planos serão estabelecidos. Amém. Todos os teus projetos darão certo, porque Ele é a nossa ajuda. E Ele é o nosso escudo. Deus é o nosso escudo. É Ele que nos protege, é Ele que nos livra do maligno, Ele que nos livra das afrontas, Ele que nos livra
dardos inflamados do maligno. Então ponha a sua fé no Senhor. E a palavra de ordem do Espírito Santo para nós, crentes em Jesus, é: confie em Deus, o Senhor. Confiar em Deus, nós vemos no Salmo de número 125, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não Se abala. Se permanece. não se abala. Exatamente, repete, não Se abala. não se abala, mas permanece para sempre. Exatamente, é assim, permanece firme. E essas palavras concordam ao mandamento de Jesus quando vai mandar a gente confiar. Está escrito em João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Tá? Não se turbar quer dizer não se abalar, não se abale o vosso coração. Não se perturbem no vosso coração. Não se angustiem no vosso coração. Isso é confiar. Confie no Senhor, não se angustiar, não se perturbar. Não se perturbe, não se abale. Creia em Deus. Confia em Deus, é o que Jesus vai dizer. Confia também em mim. Creia em Deus, creiam também em mim. É isso que o Espírito Santo manda para nós. Creia em Deus, creia em Jesus e não nos abalarmos da nossa fé. Permanecemos firmes da nossa fé. É um exemplo no Salmo de número... Meu Deus, eu não vou me lembrar agora qual Salmo. Se é o 44... Mas eu sei que o salmista, ele olha para Deus, ele ora. Em um dos salmos, ele diz: Senhor, naquele mesmo salmo que ele diz, somos entregues como ovelha para os matadouros todos os dias. 44, não é isso? Somos entregues como ovelhas para matadouros todos os dias. O Senhor não sai com os nossos exércitos. Temos sofrido afrontas todos os dias. Mas, ó a confiança, não nos voltamos para nenhum outro ídolo. Não nos voltamos. Não nos abalamos da nossa fé. Não saímos da nossa fé. Continuamos firmes na nossa fé. Em Jesus Cristo. Inabalável. Não abandone a sua fé em Jesus Cristo. Jamais. Deus fala isso lá em Isaías com a nação de Israel, porque Israel estava abandonando o seu Deus para se apegar a ídolos. E na época Deus permitiu que a própria nação de Babilônia, a nação ímpia e idólatra, oprimisse Israel, levasse Jerusalém cativa, porque abandonaram a fé. Mas Deus mostra lá, mesmo no próprio profeta diz: eu cuido de vocês, eu vou continuar cuidando. Deus derrubou a nação ímpia e Deus trouxe de volta um povo recuperado e restaurado, de volta para o mesmo lugar, conforme ele prometeu, porque os ídolos não cuidam de ninguém, mas o nosso Deus cuida de nós. Os ídolos não podem fazer nada por ninguém, principalmente depois que a pessoa fecha o olhinho aqui na terra. A imagem de escultura que ela tanto cultuou não faz nada por ela, mais nada, nunca fez, na verdade. E aí é que não faz mesmo, porque entra no departamento do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. E aí, meu querido, só quem adorou a Ele, Espírito e verdade, entrará lá no reino. Quem não adorou, sofrerá a condenação eterna, a morte eterna. É aquilo que Jesus diz: atai pé e mão e lançai nas trevas exteriores. E aí novamente acontece o que o Espírito Santo fala: tem perna, mas não anda, tá atado de pé e mão, que Jesus fala: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas. Tem olho, mas não enxerga, porque foi lançado nas trevas exteriores. Observe como a palavra, ela é reta, ela é perfeita e ela não faz curva. Se você olhar, tá, e falar de uma maneira aqui, de outra aqui, mas você juntando as peças, você entende o que Jesus está falando. Então pega a visão, abandone o pecado, a idolatria, seja de dinheiro, seja de você mesmo, seja do seu conhecimento, seja de imagem de escultura, seja de qualquer coisa. Abandone, apegue-se a Jesus Cristo em espírito e em verdade. Amém? E você, crente em Jesus, Israel de Deus, nós que estamos aqui hoje, confie no Senhor. Confie no Senhor. Eu sei que temos visto muita coisa aqui na terra, né? Se a gente for olhar igual Asaf no Salmo 73, que o irmão Washington trouxe aqui. Estou falando que o Espírito Santo está no culto, rapaz, o tempo todo. 73, Asaf diz que ele quase se desviou, porque ele foi olhar os ímpios, e os ímpios que ele fala ali são os idólatras.
Enquanto Asaf, eu já vi uma pregação sobre isso, Asaf usava roupa que vem do tataravô, do bisavô, de todo mundo, era a mesma roupinha dos levitas. Enquanto Asaf não tinha porção na terra, nem em Israel, porque os levitas não tinham. Enquanto Asaf vivia de ofertas e dízimos, a gente sabe como o diabo trabalha às vezes nos corações das pessoas, né? Foi preciso lá, quando o rei vinha, veio um rei bom, como é o nome dele? Ezequias, veio. Aí ele fez lá uns negócios grandes para receber as ofertas, porque os levitas estavam passando fome quando o rei Ezequias subiu ao poder. Porque entrou um rei maldito e estava impedindo o povo de dar oferta e dízimo. Então os levitas e sacerdotes só viviam das ofertas naquele tempo. Então estava passando fome, coitados. Aí Ezequias vai lá, faz umas coisas grandes para guardar, né, na época, dízimo de grãos e tal, e chama o povo para ofertar. Aí vai dizer a Bíblia que, ó, nem no tempo de Davi, nunca houve abundância de oferta como foi no tempo do rei Ezequias, para os levitas e sacerdote de Deus. Mas a vida de Asaf era difícil, irmãos. Não era fácil, não era um crente fácil, não. E todo dia você está ali diante do altar, esfolando boi, matando boi, de manhã, de noite, sacrifício, 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 sacrifício. E às vezes a pessoa ainda chegava e falava, ó, o meu é holocausto, viu? Holocausto é para queimar tudo no altar. E lá ia o sacerdote queimar, sentir o cheiro da carne queimando lá todinho. Não podia tirar nem uma friapa, porque o cara dizia que era holocausto, e aí? Vai fazer o quê? Mas Asaf entra na presença de Deus e reconhece que o quê? Tudo que ele tinha já era o mais importante. Era a própria presença de Deus na vida dele. É isso que importa para nós. Então, confie, Israel, no Senhor. Confia, Israel, no Senhor. Não desanima, não esmoreça seu coração. Não fique triste, porque às vezes na terra nós passamos por períodos difíceis. Por momentos, como foi lido no Salmo 16, as dores se multiplicarão aos que fazem oferenda aos outros deuses. Às vezes você vê crente, doente e idólatra saudável. Mas está no Salmo 16, Jesus. As dores se multiplicarão aos que fazem oferenda a outros deuses. Crente em Jesus, confia em Deus. Crente em Jesus, confia no Senhor. Continue confiando. Não se abala, não. Não se abala porque a doença chegou, nem porque a pobreza chegou. Não se abale. Continue confiante, firme na sua fé em Jesus. No tempo certo você vai ver a recompensa. Ele é a tua ajuda. Ele é o teu escudo. Ele é a ajuda de vocês, o escudo de vocês. Então não vale a pena trocar Jesus por ouro nem prata, por nada desse mundo. Por nada. Por nada, por nada, por nada, por nada, por nada. Firme-se na sua fé no Deus invisível. Amém? Amém. Amém? Firme-se. Você vai ouvir. Às vezes você vai ouvir. No Salmo 115 tem lá. Onde está o seu Deus? Meu Deus está no céu. Faz tudo que lhe apraz. Como foi dito aqui, nosso irmão Eliel. Se ele quiser curar, ele cura. Se ele quiser abrir a porta, ele abre. Ele faz tudo que lhe apraz. Tudo que dá na telha dele. Que dá no modo português de falar. Tudo que ele der vontade de fazer, ele faz. Meu Deus faz. Entendeu? A imagem não faz nada. Mas meu Deus, o Deus vivo verdadeiro, faz tudo. O que ele quiser, ele faz. Estou pedindo, estou orando. Se ele quiser fazer, ele vai fazer. Porque ele é bom. Amém? Então continue confiante. Vamos orar pela vida nesse momento do sobrinho desse irmão Lenival que pediu aqui. Rosivaldo. Rosivaldo de... Acho que é Rosivaldo de Sá, né? Deve ser Rosivaldo de Sá. Mas Rosivaldo, Deus já sabe. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Graças damos a Ti, meu bondoso Deus, pela Tua palavra, pela Tua presença, Jesus, nessa noite em nosso meio. Tocando, Jesus, nossos corações, nossas mentes, Senhor. Ó Deus, eu pude sentir aqui, Senhor, e ver o agir do Teu Espírito Santo durante toda essa reunião, meu Deus. Aleluia. Para a Tua glória, Jesus, para Teu louvor, Senhor. Ô, meu Deus amado, louvor que foi cantado, meu Pai, aqui. Meu Deus, tocando nesse assunto. Pai, que o Senhor me deu essa palavra maravilhosa. Santo Deus, entreguei para o Teu povo. Toca, Jesus, nos corações, Senhor.
de pessoas que precisam, Jesus, da libertação, da transformação, Senhor, que ainda tem o costume do ídolo. Eu peço, vem libertar, Jesus, esse coração, arranca, Jesus, essa cegueira espiritual, Jesus, repreende, meu Pai, essa venda colocada pelo príncipe das trevas, Senhor, repreende, meu Senhor, vai queimando, Senhor, a mentira, o engano, liberta, Jesus Cristo, por tua bondade, por tua graça, quebranta esse coração, meu Deus, ô Pai, do teu eleito, da tua eleita, Senhor, arranca o coração de pedra, quebra, Senhor, coloca um coração de carne que venha te adorar, Jesus, em espírito e verdade, meu Deus, e nos ajuda, meu Pai, nós que somos teus filhos, Senhor, a estarmos sempre confiando em Ti, Senhor, a nunca nos esmorecermos, a não nos abalarmos da nossa confiança, Senhor, não nos turbarmos, mas continuarmos confiante em Ti, Pai. Porque sim, meu Deus, Tu és a nossa ajuda, Tu és o nosso escudo, ó Deus. Bondoso Deus, neste momento também apresentamos a Ti a vida do Rosivaldo, meu Pai. A vida do Rosivaldo nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor. O sobrinho desse irmão Linival que pediu oração. Entregamos na Tua mão, Pai amado, e pedimos, Senhor, venha, meu bondoso Deus, agir na vida do Rosivaldo, meu Deus. Sim, meu Pai, para a glória do Teu nome, Jesus amado, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, porque sabemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que faz tudo, meu Deus, o que lhe apraz. Tudo que está no Teu querer e na Tua vontade, Pai. Meu Deus amado, nós abençoamos em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, cura, que o Senhor liberta, que o Senhor transforma para a glória do Teu nome, Senhor. E sujeitamos nossa vontade debaixo da Tua vontade, Pai Santo, em nome de Jesus. Graças damos pela Tua palavra, graças damos por essa reunião. Em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus, amém. As palmas para você, Jesus. Faz assim com sua mão, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco, seja com todos os nossos irmãos e irmãs espalhados sobre toda a face da terra, e nós dizemos, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, amém. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, amém. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, amém. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz, amém? As palmas mais uma vez a você, Jesus. Nosso culto está encerrado, em nome de Deus abençoe tua vida, você que assistiu, Deus abençoe você, fica na paz do Senhor Jesus, amanhã tem mais, em nome de Jesus.